Amigas, olha o lindo modelo de pano de prato que vamos fazer juntas hoje. Vamos fazer uma faixa com nervurinha e vamos aplicar triângulos. E olha que graça que fica o acabamento. Vamos fazer juntas? Vamos precisar de um pano de prato que tenha bainha dos dois lados mais compridos. E nós vamos precisar também de 2 tecidos de tricoline, um na cor lisa e outro estampado. A estampa pode ser miúda ou graúda, mas que seja uma estampa com as cores bem vivas. Então eu vou falar primeiro no tecido liso o que nós vamos precisar. Uma faixa com 12 centímetros de altura e mais larga que o nosso pano de prato. O meu pano de prato tem 48 centímetros de largura e esta minha tem 60 de largura. Ela precisa ser um pouquinho mais larga. Vamos precisar também de mais 2 faixinhas na cor lisa, mas essas podem ser mais largas que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado, e elas terão 5 de altura. Então, 2 faixinhas, mais larga 2 centímetros de cada lado, com 5 de altura. No tecido liso, na cor rosa, nós vamos precisar também de 10 triângulos. 10 triângulos. Como que eu fiz? Eu cortei eles com um quadrado de 10 por 10, que eu fiz no papelão ou na cartolina, e cortei 10 por 10, dobrei uma vez ao meio na diagonal e mais uma vez formando os meus 10 triângulos. Então, este é o material que nós precisamos na cor lisa, seja a cor que você escolher. E na cor estampada, nós vamos precisar só de uma faixinha mais larga que nosso pano de prato, 2 centímetros de cada lado, e ela pode ter só 3 de altura, porque é só para nós fazermos um acabamento bem delicado no nosso pano de prato. E vamos precisar também de 5 triângulos, que nós vamos cortar como nós cortamos o liso. Pegamos o nosso quadrado de 10 por 10, fazemos os nossos riscos e depois cortamos e dobramos uma vez na diagonal e mais uma vez, formando os nossos 5 triângulos. Então, nós precisamos 10 triângulos na cor que você escolher lisa e 5 na cor que você escolher no estampado. Nós vamos pegar a nossa faixa de 12 centímetros de altura e nós vamos fazer umas nervurinhas nela bem delicada para fazer o detalhe no nosso pano de prato. Então, o que nós precisamos fazer? Deixar, primeiramente, uma partezinha aqui de 2 centímetros ou 1,5 centímetros, que nós vamos frisar bem, que vai ser aquela partezinha que nós usamos para fazer a barrinha lá por dentro. Então, frisamos bem aqui, 1,5 centímetros a 2. Agora, nós vamos pegar a nossa régua e vamos marcar 4, 3 ou 5 centímetros. Eu vou marcar 4 a partir dessa marcaçãozinha aqui que nós deixamos. Então, eu vou marcar 4, 8, 12, 16, 20 e assim por diante, até eu marcar toda a extensão da minha faixa. E depois eu volto aqui no lado embaixo marcando também. Começo aqui na nossa marcação e marco 4, 8, 12, até eu marcar tudo. Então, eu vou marcar tudo de em cima e embaixo, retinho também de 4 em 4, e já mostro para vocês. Marquei os 4 centímetros na parte em cima e marquei na parte embaixo. Agora, o primeiro, nós não vamos fazer o nosso vinco. Nós vamos fazer só no próximo a nossa nervurinha. Então, nós pegamos o 4 aqui embaixo e o 4 aqui em cima, e nós podemos passar a ferro para fazer a nossa nervurinha. Então, aqui está o primeiro, aqui o segundo. Pega o 4 embaixo e pega o segundo. E você pode ir ao ferro marcar. Pega o terceiro embaixo e em cima e você frisa para marcar. Então, eu vou marcar todos eles. Olha, nem precisa ir ao ferro, mas eu vou marcar no ferro para mostrar bem para vocês. Todos eles de cima e embaixo, você vai frisando para fazermos a nossa nervurinha.
Amigas, eu passei para vincar todo o nosso tecidinho aqui nas marcações que nós fizemos de 4 em 4. Agora eu vou à máquina, o primeiro nós não precisamos costurar. Vamos vincar costurando o segundo. Então eu vou à máquina para fazer os nossos frisos, as nossas nervurinhas. Então eu vou à máquina costurar bem na beiradinha, o mais na beiradinha possível. Aqui na máquina nós colocamos bem na pontinha ali e vamos costurar, alinhando bem para estar bem na nervurinha. E nós costuramos bem na beiradinha. É bem gostoso de costurar. Corto aqui e corto aqui em cima. Quero mostrar para vocês, porque é bem gostosinho de fazer. Olha que lindo que fica a nossa nervurinha. Ela fica uma delicadeza. Vou costurar mais um com vocês. Aqui também nós costuramos bem na beiradinha, o mais na beiradinha possível, mas cuidando para não passar do limite. Olha, vou mostrar para vocês. É uma graça pra gente fazer essa costura e é bem rapidinho. E dá um detalhe muito lindo no nosso trabalho. Já costurei mais um. Vamos costurar mais um juntas. Dobramos aqui, onde tá vincadinho. Colocamos na máquina, puxamos o fio lá atrás e fazemos o nosso vinco. Dá a impressão que é difícil, que é complicado, mas é super fácil para nós fazer as nervurinhas. Então, eu fiz 3 com vocês, eu vou acabar de costurar elas. Olha como elas ficaram. Olha que delícia que ficou. Então, eu vou terminar de costurar todas e daí já mostro para vocês. Costurei as nervurinhas em toda a extensão da minha faixa. Mas costurando com a nossa costura o mais na pontinha possível. Para a nossa nervurinha ficar bem fininha. Assim que ela fica bem delicada. Então, vamos reservar esta parte e vamos trabalhar agora com os nossos triângulos. Nós vamos pegar um triângulo colorido, vamos deixar as aberturas sempre para o mesmo lado. E vamos pegar um outro triângulo da cor lisa e vamos revestir este triângulo colorido. Então, nós vamos pegar aqui, vamos alinhar bem e vamos dobrar. Ótimo. Bem assim. Vamos pegar outra parte e vamos colocar a abertura para o meio. Vamos alinhar bem e vamos dobrar. E daí eu vou à máquina para passar uma costura. Então, assim que nós vamos fazer. Coloquei um lado, alinhei bem essa parte do triângulo e dobrei a partezinha para trás. E do outro lado também. Eu coloquei o meu triângulo, eu alinho bem os dois e agora eu vou à máquina passar uma costura aqui na parte de cima. Isso eu vou fazer com os meus 5 triângulos coloridos. Eu cortei 5 coloridos e 10 lisos. Os lisos que eu vou colocar abraçando o meu triângulo colorido. Eu vou costurar este e já faço outro com vocês. Costurei este, tirei o excesso. Vou costurar mais um com vocês. Pegamos o colorido com a abertura para cá, colocamos outro em cima, o liso, alinhamos bem essas partezinhas aqui em cima e dobramos. Muito bem. Essa partezinha aqui que tem que estar bem alinhadinha com o nosso triângulo. E nós colocamos o outro também com a aberturinha dele para dentro, alinhamos bem aqui, pode transpassar um pouquinho um sobre o outro e dobramos a parte lá atrás. E agora colocamos na máquina e costuramos. Costurei os 5 e cortei o excesso que ficou na parte de cima dos 5. Agora nós vamos costurar eles na nossa barra. Então, a minha barra tá aqui. Aqui está o meu pano de prato, o meio do pano de prato. Eu vou dobrar a minha barra para encontrar o meio dela. Então, o meio dela está bem aqui nesta nervurinha. Bem nessa aqui. Ótimo. Nesta nervurinha. Então, nesta nervurinha, eu vou colocar o meu primeiro. Depois, eu vou colocar ao lado o segundo e o terceiro. E do outros 2 lados, eu vou colocar
os outros dois. Muito bem. Eu vou alinhar eles bem alinhadinho aqui na parte de cima. Eu alinhei todos eles aqui na parte de cima da minha faixa. Você pode alfinetar cada um no seu lugar, mas eu gosto mais de usar a fita crepe, porque a fita crepe nós colocamos aqui, firmamos tudo bem no lugar que nós precisamos, passamos a costurinha e depois tiramos a fita crepe. Então, eu coloquei a fita crepe para firmar, vou costurar e já mostro para vocês. Passei uma costura só para firmar aqui na parte de cima. Agora, nós vamos pegar uma das nossas faixas, que nós cortamos de 4 a 5 centímetros, e vamos alinhar bem aqui na parte de cima, e vamos passar uma costura, mas uma costura mais larguinha, para nós fazer o acabamento depois, lá na parte de cima. Então, nós vamos costurar esta faixa aqui na parte em cima. Costurei aqui na parte de cima, com uma costura mais larguinha, e agora nós viramos para o direito. Olha que graça que tá ficando a nossa faixa. Depois, nós vamos dobrar assim, para nós fazermos o acabamento. Mas, antes, nós vamos fazer o acabamento também aqui na parte embaixo. Essa fitinha que nós havíamos cortado antes, de 3 centímetros de altura, eu fui ao ferro, passei dobrando ao meio, no sentido do comprimento. Então, esta, nós vamos colocar aqui. Vamos alinhar bem alinhadinha aqui, no lado direito da nossa faixa. Eu vou alinhar bem e vou pegar esta outra faixa e vou alinhar bem aqui em cima desta. E vou passar uma costura. Então, nós temos a nossa faixa com a nervura, nós temos a outra dobrada com abertura para baixo e temos a outra colocada em cima. Então, assim, eu vou alinhar, alfinetar tudo muito bem. Amigas, então aqui na parte embaixo da nossa faixa, eu alinhei bem a nossa faixinha colorida com abertura também para o lado de baixo. Agora, eu vou à máquina com a outra colocando aqui em cima e vou passar uma costura, mas uma costura mais larguinha também, para termos certeza que vai estar bem preso. Então, eu vou costurar aqui e já mostro para vocês. Costurei aqui do lado avesso, então nós viramos para o lado direito. Olha que graça que está ficando a nossa faixa. Então, nós com a faixa pronta, eu vou passar ela bem passadinha, abrindo bem as costuras, para verificar se não tem nada escapando, soltinho, para nós pregar no nosso pano de prato e já estará o barrado pronto. Então, costurei aqui a parte embaixo, coloquei o detalhe, agora nós vamos aplicar a nossa faixa no nosso pano de prato. Vamos virar ele para o lado de trás, porque ele já está com bainha, então ele já tem o lado de trás. E aqui nós vamos colocar, aqui é o meio da minha faixa, então nós vamos colocar assim. O meio da faixa está aqui, nós vamos alinhar bem aqui e vamos alfinetar. Vamos alinhar bem a parte aqui embaixo. Primeiro, nós colocamos um alfinete para nós marcarmos bem o meio. E daí, nós vamos alinhando e alfinetando. E este excesso que nós deixamos, nós dobramos, abraçando o nosso pano de prato. Então, eu vou alinhar bem, vou alfinetar e passar a costura, uma costura mais larguinha, e já mostro para vocês. Costurei aqui a parte de trás, virei para a parte da frente o nosso barrado, o nosso lindo barrado, mas deixei a partezinha para trás como se fosse um viés, uma partezinha para trás. Mas se você quiser, você pode passar retinho aqui a parte embaixo, não tem problema. Mas eu deixo essa bainha para trás. Agora eu vou organizar aqui na parte da frente, passar bem, vou dobrar essa parte aqui em cima, puxando tudo para fora. Vou deixar uma barrinha aqui em cima para fazer o acabamento. Vou organizar os cantinhos, dobrando tudo para dentro e alfinetando todos os cantinhos. O outro lado também. E vou passar uma costura em toda a volta. E já mostro para vocês o nosso barrado lindamente pronto.
Amigas, passei a costura em toda a volta do nosso pano de prato. Olha que graça que ficou a parte atrás e a parte aqui na frente. Eu quero lembrar vocês que toda a costura que eu faço, eu deixo os meus fios mais compridos no início da costura e no final, para eu dar 2 nozinhos e embutir, como eu vou fazer aqui com vocês. Aqui está o fio, os 2 fios da nossa costura. Tanto no início e no final, nós damos 2 nozinhos e nós colocamos a nossa agulha bem no pezinho, onde nós iniciamos ou terminamos a costura. Colocamos lá na frente, por dentro do nosso barrado, passamos esses fios na agulha e puxamos lá na frente para cortar. Eu passo o fio na agulha e puxo lá na frente, puxo bem e aqui na frente eu corto. Fazendo assim, o nosso acabamento fica um acabamento perfeito, tanto do lado de trás como na frente. Então, o nosso barrado, aqui na parte, olha, está lindamente pronto. Olha que graça. Você pode fazer em várias cores, cores diferentes. Agora, nós vamos fazer o acabamento lá na parte de cima. Aqui na parte de cima do meu pano de prato, do lado de trás, do lado avesso, eu cortei uma faixinha com 3 centímetros de altura, passei ela ao meio, no sentido do comprimento. Eu vou alinhar bem aqui na parte de cima e vou alfinetar, dobrando esse excesso de 1,5 centímetro para o lado direito. E aqui eu vou passar uma costurinha, mas uma costurinha mais larguinha. Eu vou alfinetar tudo muito bem, passar essa costura e já mostro para vocês. Passei a costura aqui do lado de trás e virei para frente. E passei deixando uma bordazinha aqui para eu costurar. Então, aqui eu vou passar uma costurinha bem fininha para fazer o acabamento aqui na parte em cima. Passei a costura aqui na parte de cima. Olha que graça que ficou o acabamento aqui com esta faixinha. E aqui a parte embaixo, olha a lindeza, o dengo da net que ficou este nosso barrado. Este foi, então, o lindo pano de prato que fizemos juntas hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todas de coração e fiquem com o nosso amado Jesus.